A paz do Senhor para todos. Vamos fazer um comentário da nossa lição bíblica, né, que tem por epígrafe tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Nessa primeira lição, a epígrafe diz assim: o que é a mordomia cristã? Texto áureo que encontra-se em Lucas capítulo 12, versículo 42 e 43, a nossa verdade prática, na qual descreve: Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais, por isso sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve ele nos chamará a prestar contas de tudo quanto recebemos. Temos a nossa leitura diária, que encontra-se em Gênesis capítulo 15, versículo 2, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2, em Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 37, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 1, e Mateus capítulo 6, versículo 20. A nossa leitura bíblica em classe, que encontra-se aqui em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 42 a 48, diz assim: E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhes dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Pois bem, nossa lição ela divide-se em três tópicos, né? O conceito de mordomia, a mordomia espiritual do cristão e mordomia dos bens materiais, né? Mordomia vem um conceito aqui em latim, que significa majordomo, que significa o criado maior da casa, mas também há o étimo dessa palavra no grego, oikonomos, né, que é a junção de dois vocábulos gregos, oiko, que significa casa, e nemo, que significa arranjar ou organizar. Dentro deste preâmbulo, né, do vocábulo grego, então a palavra mordomo significa aquele que administra uma casa ou dos bens de outro, né? É aquele que vai assegurar um controle, um cuidado, um serviço de algo que lhe foi confiado. Nós devemos destacar algumas questões que muitas vezes é, a palavra de Deus ela vai nos dar algo que Deus, ele, além de ter realizado, ter criado a terra, ter feito todas as coisas, ele confiou ao homem uma responsabilidade para cuidar da terra. É como nós podemos ver, né, em alguns textos bíblicos, como por exemplo no Salmos de número 8, né? Veja comigo lá, Salmos de número 8, que é um salmo bastante conhecido, que diz assim, a partir do versículo 5:
Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Observe que Deus, ele criou todas as coisas e ele confiou ao homem o cuidado, né, de todas as coisas, para que o homem viesse a cuidar. No livro de Isaías, no capítulo 45, no versículo 18, está escrito assim: Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Veja que Deus, ele cria a terra, né? Ele forma todas as coisas, né? Dando forma, criação, e ele então, sendo o criador, ele compartilha com o homem o direito, né, de governar. Por exemplo, Deus, ele criando a terra, ele dá ao homem para que o homem possa cuidar e zelar. No Salmo de número 24, diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós vemos que nessa leitura bíblica, né, desse texto do Salmo de número 24, nós vemos que o salmista, ele glorifica a Deus como Criador, como o Senhor da terra e do mundo, né, e de tudo que neles há. Tudo o que somos, tudo o que vemos e tudo o que nós possuímos na vida pertencem a Deus, porque Ele criou todas as coisas, como está descrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse conceito bíblico deixa claro que nós, seres humanos, fomos criados por Deus para ser o seu mordomo, o administrador de todas as coisas criadas. A criação é o livre ato de Deus, pelo qual todas as coisas foram feitas, né? E diz-nos as Escrituras que após Deus haver completado a obra da criação, né, criando o homem, a mulher, e conforme e confiou a ambos a missão de administrar a terra, né, e tudo que nela existe, como podemos comprovar em outras passagens bíblicas. Portanto, o homem ele foi estabelecido para ser esse mordomo, esse cuidador do Altíssimo, né? Então veja que o mordomo, que é o administrador de uma casa ou dos bens de outro, né? E as palavras família, casa, pai de família, bens, mordomo, servo, administrador, estão todas ligadas no sentido da palavra mordomia, né? Nessa questão de ser um guardador, um cuidador, aquele que zela, aquele que toma conta. Do ponto de vista bíblico, né, aplicável e prático, a mordomia é a administração da nossa vida individual em toda a sua extensão física, toda a sua extensão moral, material e espiritual. E todas as atividades pessoais da pessoa devem ser administradas sob a exata aferição da palavra de Deus. Podemos também comprovar que uma verdade bíblica, né, muito grande é que a mordomia cristã ela vai estar relacionada, né, com a Bíblia, que é a revelação de toda a vontade de Deus para o homem. A palavra de Deus, ela ensina o papel autêntico da pessoa como mordomo de Deus, no qual este, confiando ao homem a administração dos bens sobre a terra, né, de todas as coisas, portanto, é da
competência do administrador para fazê-lo com eficiência esses bens que lhe foram confiados. Ou seja, deve-se realizar este serviço com perfeição, com zelo. É por isso que o reino de Deus, né, que está aqui agora em nossas mãos, em nossa administração, estamos dando sequência à obra que Jesus iniciou, deve ser realizada com eficiência, com alegria, com dedicação, com zelo, para que o nome do Senhor seja expandido, seja glorificado sobre toda a terra, e tudo deve ser orientado, supervisionado pelo Espírito Santo de Deus. Mas, infelizmente, há muitos que, semelhantemente como este mordomo infiel, acaba em seu coração negligenciando a ordenança divina e cometendo muitos atos de escândalos. Mas, como está descrito no próprio texto que Lucas escreveu no capítulo 12, no versículo 46, que diz que virá o Senhor daquele servo no dia em que não o espera. Então, como o Senhor Jesus bem descreveu, que o dia da sua volta ninguém sabe. Então, Jesus virá numa hora inusitada, inesperada para muitos. Por isso que nós, como mordomos fiéis, devemos estar em total vigilância, procurando trabalhar na obra do Senhor, no seu reino, para o engrandecimento aqui na terra. Pois bem, o princípio da soberania de Deus, e essa soberania vai revelar-se nas palavras inspiradas do salmista, quando diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E por esse princípio divino, entendemos que o nosso papel como criaturas e filhos de Deus é o de reconhecermos a soberania divina sobre todas as coisas e ser-lhes submissos sem nenhuma reserva. A mordomia bíblica destaca a soberania de Deus em termos do senhorio. Ele é o Senhor de todas as coisas. E como ele, sendo o Senhor, ele confia ao homem uma tarefa, o homem deve executá-la com alegria. Até porque Deus, como Criador e Senhor de todas as coisas, e essa é uma doutrina da criação que é exposta na Bíblia, tem por objetivo revelar a grandeza, o poder e a sabedoria de Deus como Criador, bem como a revelação entre ele e o homem. E a Bíblia vai evidenciar o fato de que Deus é a fonte de toda a criação e que ela permanece a Ele e lhe será sujeita, ou lhe está sujeita. A criação do universo ela é apresentada como um fato consumado e é aceito pela fé, né? Por isso que o texto em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, está escrito que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então é pela fé. E sem dúvida alguma há uma intensa revelação entre Deus, o Criador, e a sua criação. E essa relação é demonstrada em que Deus, sendo o eterno, ele cuida e se interessa por tudo quanto ele criou. É ele quem sustenta e provê todas as coisas. E após estabelecer o mundo natural, né, pelo poder da sua palavra, a ação criadora de Deus então vai culminar com a criação do ser humano, pelo qual Deus vai dar ao homem, né, o domínio de todas as coisas. E notemos que quando Deus criou o homem, ele criou o homem como um ser racional e espiritual, capacitando-o para que o homem venha a pensar, sentir, raciocinar, decidir, ou seja, dotando-o de livre-arbítrio, né? O homem dotado de volição, de vontade de servir ou não servir, de obedecer ou desobedecer, né? Então, como
foi colocado, Deus, quando criou o homem, ele disse, ele deu normativas ao homem, ele orientou o homem e destacou o seguinte, de que aquela árvore, o homem não poderia tocar, não poderia comer daquele fruto, né? Colocando assim algo que determinasse algo para que o homem obedecesse ou desobedecesse, né? O homem, ele tinha o livre-arbítrio e ele escolheu em desobedecer a Deus e vindo então a pecar contra o seu Criador. Notamos que Deus, criando o homem, ele o fez como seu mordomo sobre tudo quanto ele estabelecera e concedendo-lhe poderes para dominar, como podemos ver em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Então o homem, ao cair em pecado pela desobediência no jardim do Éden, perdeu todos os seus direitos de domínio. Contudo, Deus, sendo um Deus criador, um Deus amoroso, ele não desistiu do homem, mas ele providenciou então a restauração através de Jesus Cristo, seu Filho amado, pelo qual essa restauração vai iniciar-se imediatamente assim que o homem crê em Jesus como seu Senhor e Salvador e então procura servir em seu coração a Deus. Ele então procura amar a Deus sobre todas as coisas. Então há uma reconciliação dessa comunhão e o homem torna a ser então um mordomo fiel ao seu Criador. O homem ele pertence a Deus por direito de criação, né? Podemos comprovar isso em Gênesis capítulo 1, versículo 27, também em Isaías capítulo 43, versículo 1, em Isaías capítulo 45, versículo 12, né? E ao criá-lo, Deus concedeu-lhe uma estrutura física, né, que é o seu corpo, que foi formado do pó da terra. Nós vemos também que o homem ele vai pertencer a Deus por direito de preservação, como está descrito em Atos, capítulo 14, versículo 17, em Atos, capítulo 17, versículo 28. Deus não só criou o homem, mas também o sustenta por sua divina providência. E essa providência, inicialmente conhecida até pelo oxigênio que nós respiramos e pelo vestuário e pelo alimento em que a terra produz para nós, ele então vê no homem uma criação especial. Então ele vai preservar o homem por meio de suas leis espirituais e naturais expressas na própria vida física e espiritual do homem. No que se refere, então, à mordomia de sua própria vida. O homem deve obedecer e respeitar essas leis para ter uma vida feliz e abençoada. E o homem ele vai pertencer a Deus por direito de redenção, pois, por causa da queda do homem no jardim do Éden, o homem perdeu o seu rumo e, portanto, o alvo para o qual foi criado, né, ele se perdeu, vindo a cair e afastar-se, é, tendo então um hiato nessa comunhão. Houve então um rompimento dessa comunhão entre o Deus Criador e a sua criatura, mas que ela é restabelecida mediante a fé em Jesus. A palavra armatia, né, que define o pecado como desvio do alvo, né, está ilustrado muito por uma flecha do atirador disparada, mas sem nenhum rumo, sem nenhum alvo, né, e perdida. Esse é o estado atual do homem sem Deus. E por causa do pecado, entretanto, Deus, o Todo-Poderoso, ele não desistiu da sua criatura. É por isso que ele, providencialmente, ele envia a Jesus, né, na semelhança da carne, na semelhança da natureza humana, assumindo a natureza humana para então redimir toda a humanidade e restaurá-la a uma comunhão com o seu Criador. Então, nós vemos que a importância do homem obedecer ao seu Criador, né, sendo fiel aos mandamentos do Senhor, né, como um mordomo fiel. Ou seja, o homem tem
que ser grato a Deus por todas as coisas, até porque Deus, ele dá todo o suprimento ao homem e o homem vai alcançar através de daquilo que Deus lhe dá, e o homem vai alcançar riqueza, posição, vai poder sustentar sua família, ter os seus bens, viver uma vida equilibrada. Logo, o homem também vai ter que servir a Deus com os seus bens, ajudando na obra do Senhor, com os seus dízimos, com suas ofertas, com a pregação do Evangelho, com todas as coisas, sendo grato a Deus por tudo aquilo que Deus fez, faz e fará para todos nós, né? Então nós vemos que nessa lição, nós aprendemos que todas as coisas existentes no universo foram por Deus criadas e, portanto, tudo lhe pertence. Ele é o Senhor de tudo e de todos, e como mordomos de Deus na terra, nós devemos exercitar a nossa mordomia sobre todas as coisas, ou seja, em síntese, a palavra mordomia fala da consciência de que a pessoa deve ter de que tudo quanto possui é acima de tudo um bem proveniente de Deus. Que Deus assim vos abençoe em nome de Jesus. Amém.